tudo bem? E aí, como é que estamos? Eita, pessoal, que a aula já tá acabando, hein? Já tá acabando a unidade 1, chegando a unidade 2 com a professora Tainá. Passou rapidinho, já que as aulas do primeiro ano são curtinhas esse ano. Mas o ano que vem, no segundo ano, nós temos mais encontros. Vocês já sabem, não é? Se tiver dúvida, se tiver com dificuldade, pede para o professor presencial entrar em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então vamos para a aula 4, vamos ver as habilidades dessa aula? Vamos lá! Habilidades da aula. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e culturais. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os pronomes. Vamos falar sobre os pronomes personales, demonstrativos, possessivos, interrogativos e vamos fazer uma viagem até a Argentina para conhecer as suas expressões. Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui. Quem são os pronombres? Os pronombres, nada mais, nada menos, também fazem parte da classe de palavras. Porém, todavia, eles podem acompanhar substantivos, adjetivos, artigos, e eles têm ali uma outra função. Eles possuem várias funções. Uma delas é acompanhar. Ele pode acompanhar um substantivo e ele pode substituir. Então, ele tem mais de uma função. Lembrando que ele tem subdivisões. E os pronomes, eu já vou me adiantar para vocês. Eles vão seguir aqui as pessoas do discurso. Eu já até falei em uma aula anterior. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, eu vou ter quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Os pronomes, eles seguem essa regra aqui de pessoas do discurso, eles seguem diretamente, certo? Então, eles podem, assim, acompanhar ou substituir adjetivos, advérbios e ainda numerais. Então, o pronome tem a sua origem no latim, pronomen, sendo que pro significa lugar de e nomen, ou seja, substitui. Então, ele pode ter aí a sua função de substituir ou acompanhar um nome. Sempre que o pronome antecede um substantivo, aquele deverá admitir o mesmo gênero. O que isso significa, pessoal? Que ele vai concordar, como outras classes de palavras que são variáveis, ele vai concordar em gênero e ele vai concordar em número. Su coche es bonito. Seu carro é bonito. Então, eu tenho o substantivo e eu tenho aqui um pronome possessivo que está acompanhando. Então, eu tenho várias classes de pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, reflexivos, relativos, interrogativos e exclamativos. Então, nessa aula, nós vamos falar muito de pronomes. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais ou conhecidos como los pronombres personales são aqueles que a gente tem essa relação direta e absoluta com quem? Com as pessoas do discurso. Vou colocar bem grandão aqui, vocês podem tomar nota aí também, com as pessoas do discurso. E quem são elas? A primeira pessoa é o locutor, que é quem
fala. A segunda pessoa é o interlocutor, certo? Que é com quem se fala. E a terceira pessoa é a mensagem, que é de quem se fala. Então, todo diálogo, toda comunicação, ela vai envolver aqui essas três pessoas. Os pronomes pessoais são palavras que nós utilizamos quando queremos falar de nós mesmos. Quando? Em primeira pessoa, sou eu locutor. Em segunda pessoa, o interlocutor, referindo-se pelo falante. Ou ainda em terceira pessoa, os demais falantes, que é a mensagem. Os pronomes pessoais, eles vão ser divididos de duas formas. Eles vão ser divididos, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Opa, o que eu estou vendo aqui? Uma semelhança, vamos dizer, um caso irmão da língua portuguesa. Pronomes, los pronombres personales, assim como no português, serão do caso reto e também serão do caso oblíquo, certo? Sigamos. Observem aqui. Os pronomes do caso reto, gravem isso e não esqueçam nunca mais. Eles vão possuir a função de sujeito. Quem é o sujeito na oração? É aquele que fala. É aquele que faz a ação, não é a ação em si, não é? Mas a gente costuma dizer de forma linguística que é aquele que fala. Então, quando eu digo assim, ó, Juan es mi amigo. Quem é o sujeito aqui dessa oração? Juan. Qual é a ação? Na verdade, não é nem ação, é um estado, porque nós estamos falando do verbo estar. E aí depois nós vamos falar sobre ele. Lá numa aula, na segunda unidade, nós vamos falar sobre o verbo estar. Então, Juan es mi amigo. Juan é o sujeito. Eu poderia colocar assim, ó. Ele es mi amigo. Olha o que aconteceu. Eu peguei o sujeito, que era Juan, e substituí por ele, que é um pronome pessoal do caso reto e quer dizer ele, certo? Eles são tônicos, possuem o seu próprio acento, aquele acento que é diferencial, que marca a intensidade também, e eles não dependem de outras classes de palavras. Além de fazer essa substituição de sujeito, o pronome pessoal, como vocês sabem, assim como na língua portuguesa, eles também são chamados de personas ou pessoas verbales. Por quê? Porque eles acompanham o verbo na sua conjugação. Então, eu tenho aqui, ó, yo amo, tu amas, ele ama, e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui os pronomes pessoais. Yo, tu, ella, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Observem bem e prestem muita atenção aqui. Eu, tu. Lembra do que eu disse numa aula anterior? Nós temos um terceiro, não é? Aqui, ó, uma terceira palavrinha que forma a terceira pessoa dos pronomes pessoais na língua espanhola, que é usted, que na tradução literal, ele significa você. Porém, posso utilizar no lugar de senhor ou
senhora, quando eu não tenho o quê? Intimidade. Então, eu tenho aqui ele, ella, usted. Observem que eu tenho o mesmo som. Ele. Como é que eu vou diferenciar no contexto se eu estou falando do o ou se eu estou falando do ele? Através do acento. Esse acento, ele é diacrático, ou seja, ele é um acento diferencial. Temos nosotros para o gênero masculino e nosotras para o gênero feminino. Mais uma particularidade aqui da língua espanhola. Vosotros, vosotras, masculino, feminino. Ellas, ellos, ustedes, a mesma coisa. Lembrando que o você na língua portuguesa é pronome de tratamento. E pronome de tratamento também faz parte dos pronomes pessoais em português. Certo? Observem aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso reto substituem um nome, porém também podem aparecer como sujeito da frase ou oração. Aquele que confia. Eu confio. Olha a Mafalda se apresentando aqui. Tu confias. Ele confia. Ela está conjugando o verbo. Nós outros confiamos. Vosotros confiais. Eles confiam. Que manga! De renos, não? Ou seja, ela conjugou e ainda questionou se todo mundo era ingênuo. Essa Mafalda, ela é demais, certo? Temos aqui o exemplo, beleza? Como eu disse para vocês, os pronomes pessoais do caso reto, eles também vão ter, aliás, os pronomes pessoais, eles vão se dividir no caso reto, como nós já vimos, e nós temos os pronomes do caso oblíquo. Só para diferenciar, o caso reto, eles têm a função de surreto, certo? Aquele que fala, aquele que faz a ação. E os pronomes do caso oblíquo, eles vão ter a função de complemento verbal. Sabe o objeto que nós temos aqui na língua portuguesa? Pois bem, é o complemento verbal. Eles são átonos, por quê? Porque eles necessitam, eles precisam do verbo para formar uma unidade, para ter sentido de pronúncia e coisas assim, certo? Vamos chamar esses pronomes de pronominais ou ainda chamamos também de pronomes reflexivos. Me, te, se, o, lo, la, lo, neutro, assim como o artigo, também é um pronome neutro, le e se. No plural, eu tenho nos, os, los. Não tem neutro no plural, porque só existe no singular, les e se. Como é que eu vou diferenciar se esse C aqui, ele tá, se esse C aqui, ele tá no singular ou se esse C aqui, ele está no plural? Como é que eu vou fazer essa diferença primeiro ano? Contexto. Eu tenho que analisar o texto como um todo para compreender o contexto que ele está inserido. E só assim eu vou conseguir fazer essa diferenciação, certo? No espanhol, nós temos vários verbos que eles são pronominais. O que são esses verbos pronominais? São verbos cujo pronome já vem juntinho. Então, eu tenho aqui acostar-se, acostar-se, que é deitar, né? Então, eu tenho o verbo no infinitivo, não é? No seu radical,
mais a presença do pronome. Junta e faz uma palavrinha só. Então, eu tenho acostar-se, despertar-se, presentear-se e etc. Quando os verbos são conjugados, a partícula, que é o se, eles o acompanham e vai admitir várias formas distintas de acordo com o pronome oblíquo átono. Então, me acosto, e assim a gente vai, certinho? Então, vamos lá. Olhem aqui alguns exemplos. Todos os dias me despierto a las 8, perdão. Mis padres se acuestan muy tarde. Esse se aqui, lembra do que eu disse? Está no plural. Como é que eu sei que ele está no plural? Olha o verbo, olha a terminação verbal aqui. Então, se essa terminação ela determina plural, significa que o pronome está no plural, certinho? Seguindo, ainda falando de pronomes, pessoal, nós temos aqui os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? Qual é a função de um pronome demonstrativo? A função dele é demonstrar. E aí vocês têm que lembrar algo muito importante. Demonstrar o quê? Demonstrar algo, alguma coisa, ou um lugar. Lembra do que eu disse? Como eles vão demonstrar? Com as pessoas do discurso. Mais uma vez, as pessoas do discurso vão entrar em referência. Então, eles vão ter uma relação direta com a primeira, com a segunda e com a terceira pessoa. Quem, só para não esquecer, com quem e de quem. Quem são os pronomes demonstrativos? Eu tenho este, esta, esto. Esse aqui é neutro. Eu tenho estos e estas. Eu tenho esse, essa, eso. Neutro, tá? Essos, essas. Aquele, aquella, aquelho, aquelhos, aquelhas. Como é que eu vou saber essa relação de proximidade que ele exerce com as pessoas do discurso? Prestem bem atenção. Se eu estou falando da primeira pessoa ou em primeira pessoa, quais são os pronomes demonstrativos que eu vou utilizar? Estes aqui, ó. Este quadro, ele está próximo a mim. Próximo de quem? Próximo a quem fala. Agora, se eu digo esse quadro, ele está próximo com quem se fala. Ou seja, ele está próximo do meu interlocutor. E quando eu digo aquele quadro, ele está próximo da mensagem, ou seja, a terceira pessoa do discurso. Então, eu tenho que sempre lembrar, tomem nota, este relaciona-se à primeira pessoa do discurso. Esse relaciona-se à segunda pessoa do discurso. E o aquele relaciona-se à terceira pessoa do discurso. Para não esquecer, perto de quem fala, perto de quem, com quem se fala e perto de quem se fala. Então, não esquece. Eu estou falando que o quadro está perto de vocês. Então, eu estou falando com vocês. Então, não vai ser este quadro. Vai ser esse quadro.
certo? Para não esquecer, é a mesma regra da língua portuguesa. Então, observem aqui, ó, como está diretamente relacionada com as pessoas do discurso. Cerca del hablante, este balón. Um pouco mais lejos del hablante, esse balón. Com quem? E lejos del hablante, aquele balón. Então, é só lembrar primeira, segunda, terceira pessoa. Que pessoas são essas, professora Ila? São as pessoas do discurso. Não posso me esquecer jamais, em hipótese alguma. Beleza? Sigamos. Então, nós temos aqui alguns outros exemplos relacionados aos pronomes demonstrativos. Este es el coche del año. Já sei que está próximo a mim, que falo. Estos son los nuevos trabajadores de la firma. No quiero estas, quiero aquellas. Então, observem que o pronome, como já foi dito, ele vai concordar de que forma? No singular e no plural, no masculino e no feminino. Ou seja, em gênero e número, mas tem uma relação direta com as pessoas do discurso. Então, vamos lá. Como eu já disse, né? Referem-se a pessoas ou objetos próximos do falante. Próximo de quem fala. Vamos lá. Esse, essa, isso e essas, ele vai estar próximo de quem? Próximo do ouvinte. Ou seja, próximo com quem se fala. Segunda pessoa do discurso. Se é com quem se fala, é a segunda pessoa do discurso. Podemos comprar esse que está aí. Los mejores años de mi vida fueron esos. Essas são as novas vecinas. Lembrando que nós fazemos a concordância, nós observamos que o pronome, ele acompanha, ele tem a função de acompanhar, como ele tem a função de substituir, certo? Pode ser um, pode ser outro, depende do contexto. E aqui, que é aquele, aquele, aqueles e aquelas. Eles se referem a pessoas ou objetos distantes, tanto do falante quanto do ouvinte. Ou seja, a terceira pessoa do discurso, a mensagem, certo? Mensagem. Essa bicicleta es nueva, pero aquella es vieja. Esos libros son los míos. Próximo a mim, viu? São los míos. E los tuyos são aqueles. Esse aqui está próximo do ouvinte, da segunda pessoa. E aqui é a terceira pessoa. Ou seja, a mensagem. Atenção! No espanhol, os demonstrativos não admitem contração, como no português. Então, no português eu tenho nessa, nisto, naquele, desta. Na língua portuguesa, não. Ou na língua espanhola, em essa, em esto, em aquele, de esta. Certo? Nós não temos esta contração, que só existe na língua
português. Nós temos também, ainda falando de pronomes, pessoal, os pronomes possessivos. O que eles denotam? Eles denotam posse. Aquilo que é meu, aquilo que é teu e aquilo que é seu. Aquilo que é nosso, aquilo que é vosso e aquilo que são seus. Então, eu posso ter os pronomes possessivos para um possuidor e eu posso ter para mais de um possuidor. Assim como os demonstrativos e os pessoais, eles também têm uma relação direta com as pessoas do discurso. Quem, com quem e de quem. Não posso esquecer disso. Cada pronome possessivo tem uma relação com o pronome pessoal de sujeito, pois a possessão pode ser indicada pela pessoa que fala ou faz referência a quem se fala. Minha irmã se chama Bia. Olha, está acompanhando, não está substituindo. Este estuche es mío. Aqui ele está substituindo, certo? Então eu tenho aqui. Quem são eles? Um possuidor, mio, mia, tuyo, tuya, suyo, suya. Vários possuidores, não é? Nuestro, vuestro, suyo. Nuestra, vuestra, suya. Então eu tenho para um possuidor o pronome possessivo e eu tenho para vários possuidores, assim como na língua portuguesa. Então, eu preciso estar bem atento a esses dois contextos aqui. Mio, um possuidor. Nuestro, mais de um possuidor. El, estuche, es mío. Es mío. Ou seja, eu tenho um dono, ele é meu, eu sou o único dono. Agora, se eu digo, el estuche es nuestro, significa que esse estojo possui mais de um dono, certinho? Olhem aqui, nós temos um exemplo, um quadrinho de como nós podemos utilizar esses pronombres. ¿Te gusta mi falda? Cariño, es igual de la nuestra hija. Es verdad, mi amor, tu falda es igual que mi falda. E suas camisetas também são iguais. Ou seja, ela estava vestindo mãe e filha. Então, observem que a gente faz a concordância no masculino e no feminino. Tanto quando é um possuidor, quando é mais de um possuidor. A mesma situação. Por isso que eu preciso estar bem atento ao contexto a qual se refere. Certo? Nós temos também os pronomes interrogativos. Quem eles são? São aqueles que são utilizados para realizar perguntas. Na língua espanhola, como na língua portuguesa, eles podem aparecer na forma direta, quando a gente tem uma pergunta direta, ou eles podem aparecer na forma indireta, né? Exercendo a função de pronome interrogativo, exercendo ali a função de ele está sendo utilizado como demonstrativo, como interrogativo, mas de forma indireta. Queria empieza el verano? Sabemos que eu tenho uma pergunta direta, porque eu tenho a presença da interrogação tanto no início quanto no final da oração. Me perguntou que passava. Eu sei que aqui eu também tenho um pronome interrogativo, mas a ideia, ela está implícita. Ela não está explícita. Então, ela fica aqui subentendida.
certo? Quem são eles? Quem são esses pronomes interrogativos? Nós temos como, quando, donde, que, qual, quales, quién, quiénes, quanto, quantas, quantas e por quê. Em que momento nós utilizamos ele? Modo, maneira. Como te vas? Como te vas? Ou seja, é a maneira que você está, né? O tempo, para relacionar o tempo. Quando irá em nuestra casa? Donde? Lugar. Donde estava em la semana passada? Que? Para cosas, acciones. Qual? Personas, cosas. Qual es tu personaje preferido? ¿Quién o quiénes? Para personas. ¿Quién es tu persona preferida? ¿Cuánto? Cantidad. ¿Cuántos libros tiene? ¿Por qué no fuiste em mi casa? Certo? Então, nós temos aqui os pronomes e como nós utilizamos, em que tipo de perguntas nós utilizamos, certo? Os pronomes interrogativos, quando vienes, que suerte, que lástima, como estás? ¿Cuánto panes tiene ustedes? Perguntou, vai a venir. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Bien? E aqui nós temos mais um pouquinho falando dos pronomes com gaturro, dos pronomes interrogativos. Se não é assim, como? Se não somos nosotros, ¿quiénes? Olha aqui, ó, maneira, pessoas. Se não é agora, quando? Tempo. Se não é acá, lugar. Se não é me busca ir, por. Então, o gaturro fica ali um pouco confuso. Então, observem que os pronomes interrogativos vão dar pistas. Maneira, pessoas, tempo, lugar. É só voltar na tabelinha e observar quem eles são, certinho? Quando que nós vamos utilizar esses pronomes? O que? Nós vamos utilizar mais um substantivo, mais um verbo, diante de coisas e pessoas. Olha que legal essa tabelinha. O quién mais o verbo diante de pessoas. Quanto e as suas variedades? Substantivo, verbo, personas ou coisas. Qual ou quais mais substantivo ou verbo, personas ou coisas. Como mais verbo, donde mais verbo. Certinho? E agora, galera, chegou aquele momento que nós vamos pegar as nossas malas e vamos desembarcar lá na Argentina. Então, pega aí as suas malas e vamos direto para a Argentina. E aí, como é que foi? Gostaram da viagem? Chegaram bem na nossa vizinha Argentina? Então vamos conhecer para que você não passe apuros aí na Argentina, algumas expressões que são utilizadas nesse belo país. Vamos lá então. Boludo é o mesmo que o E do Chile.
ou o cara do Brasil, ou o bro dos Estados Unidos. Ele é tão usado para se referir a qualquer pessoa que acabou virando verbo, boludear, que é fazer qualquer coisa com alguém, fazer nada. O chabón também pode ser só el chavo, que é um sinônimo para muchacho, chico, não é? Que é menino, moleque, pequeno. E antigamente utilizava-se para definir uma pessoa boba, que está sempre incomodando. Hoje em dia, quando o argentino está contando uma história e se refere a alguém que não conhece, não lembra o nome ou de quem não gosta, ele usa el chabón. Copado é uma pessoa ou uma coisa copada. É boa onda, muito legal, bacana e de alta qualidade. Se você estiver aí pela Argentina, você vai ouvir muito em Buenos Aires. De una, um afirmativo ao semelhante ao nosso pode crer, o tipo assim do brasileiro. Tipo, quando uma pessoa diz que é feriado, foi ensolarado e a outra responde, de una. Também pode qualificar como bom, de primeira qualidade. Guita é a nossa gíria para dinheiro, grana, la plata, bufunfa e coisas afins. Mongo é outra gíria para se referir a dinheiro, porém é mais usada quando a pessoa não tem nenhum tostão. Não tenho um mango. Me dá bronca, me incomoda, me molesta, me hincha las pelotas, ou seja, enche a paciência. Me mataste. Quem já pediu informações na rua para um argentino deve ter escutado essa. Quando eles não têm a menor ideia da localização que você pediu, é bem provável que ele diga, me mataste. Só dizer não sei não seria dramático o suficiente para um argentino. Vocês viram aí que os argentinos são bem dramáticos nas suas expressões. Certinho? Nós temos aqui as nossas referências bibliográficas, aonde vocês podem fazer mais pesquisas e descobrir se nós temos mais outras referências, outras expressões. Certinho, primeiro ano? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham participado. E já sabem, não é? Se houver dúvidas, manda aqui que eu e a Tainá vamos ter o maior prazer em respondê-los, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até já já. Tchau, tchau!